Me lembro sentado na cadeira aqui, ó, tenso, segurando nos braços da cadeira, sem entender porquê, e aquela voz assim, levanta a mão. É Eliane, a rainha do forró, né? Eu não queria queimar meu filme, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ó, gente, eu tenho uma coisa pra dizer importante. Aí, todo mundo assistindo Fantástico. Virei crente. Deus existe! Deus existe! Comecei a gritar. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reino Invertido. Hoje é o episódio 3400. É isso aí. Eu não sei qual é o episódio, na verdade. E a gente vai hoje compartilhar um pouco sobre a nossa conversão, que eu acho que é um marco, é o marco mais importante de toda a eternidade na vida de uma pessoa, é a sua conversão. É o que define, né, o nosso destino, se é morte eterna ou se é vida eterna. E aí eu vou começar aqui com a história do Alex, depois eu falo, eu vou comentando aqui o que é que eu concordo, o que é que eu não concordo da história. Que tu não concorda? Nossa, tua história tá errada. Tá errado, né? Não foi assim não. Não foi assim não. Não faz o menor sentido. E a conversão, ela é um marco na vida das pessoas, né? Quando você compartilha a sua história, isso é uma forma de inspirar. Às vezes a pessoa está passando uma situação parecida, enfrenta problemas, digamos assim, acha que aqueles problemas ali vão travar de alguma forma e outras pessoas passaram sobre isso, né? Recentemente eu estava vendo, só para dar um start aqui nessa questão de testemunho, a história, eu vou depois colocar na edição o nome da pessoa, que ele era um ex-muçulmano, e ele se converteu e ele estava naquele dilema e foram anos. O processo demorou anos para ele se converteu através da amizade de um cara não só respondia às perguntas teológicas que ele tinha, mas muito mais do que isso, resolveu ficar amigo dele e virou um grande amigo, e essa caminhada junto foi que discipulou ele para depois ele tomar a decisão por Cristo. Só que para um muçulmano, tu sabe, né, tu já viajou, já teve experiências missionárias, tu sabe que para ele existe uma questão familiar muito forte. Cultural também. Cultural. Quando você se converte, você tem que abrir mão de muitas coisas, inclusive de laços familiares e tal. E aí ele entendeu que precisava tomar uma decisão por Cristo, entendeu que precisava falar com a família. E aí quando ele falou com a família, e foi aquele rompimento de relações e tal, e ele estava chorando lá com Deus, dizendo assim, poxa, Senhor, eu me converti, eu já ganhei a vida eterna, não seria muito melhor o Senhor me levar na sequência, porque antes de falar para os meus pais, né, eu me converti, eu poderia morrer, os meus pais nunca saberiam que eu teria entregado minha vida para Jesus, eles continuariam felizes e eu não teria essa dor do rompimento. E aí, ele chorando, e alguns dias depois o Espírito Santo falou com ele, porque não é sobre você. E quando a gente se converte, muita coisa da nossa vida passa a não ser mais sobre a gente. Quando Jesus manda a gente pegar a nossa cruz, eu não acho, ontem eu estava meditando sobre isso, que é um chamado para o sofrimento. O convite para a cruz é um chamado para a significância. Porque, na verdade, sofrimento todos teremos. Se você for para a cruz ou não, você vai sofrer. Porque essa é uma realidade caída. Mas o sentido de ir para a cruz é trazer significado para o sofrimento. E esse cara trouxe significado, porque milhões de pessoas conheceram a Cristo através da história dele, né? Não é mais sobre ele, né? É sobre Cristo brilhando e refletindo através dele. Aí eu queria passar para ti, para tu contar um pouco da tua história, como foi o teu processo de conversão, quanto tempo demorou e tal, e depois eu compartilho a minha história também. Amém. Pois é, falando um pouco, né, dessa questão desse marco, como tu falou, da vida começar de verdade, ela começa ali na conversão. Se você parar para pensar, né, a sua vida verdadeira, ela começa ali quando você conhece a Cristo, conhece a Deus. Tem uma frase do livro, um dos primeiros livros cristãos que eu li, que é aquele A Vida com Propósito, que acho que é Rick Warren, se eu não me engano. Ele diz assim, essa vida aqui, né, nesse plano, ela é apenas um parêntese na eternidade. O que vem, o que importa mesmo é a eternidade. E o que a gente vive aqui é muito curto se comparar com o tamanho da eternidade, né? Pra gente, até pra nossa cabeça, é um conceito meio difícil de entender, de assimilar, porque... Quem é da matemática tende a zero, né? Exatamente. Cara, eternidade, assim, não cabe no nosso entendimento hoje. Eu acredito que nem no céu, quando a gente estiver
né, na glória com Jesus e pleno e tudo, a gente vai conseguir entender a dimensão do que é a eternidade, assim. Eu acho muito louco, né? E a minha conversão, cara, foi assim, muito louca, assim, também. Minha família, tem um background de testemunho de Jeová e catolicismo muito forte, e alguns espíritas também. Então, ali até por volta dos 14, eu diria, 14 anos, eu ia para reuniões dos testemunhos de Jeová, né? Minha mãe é testemunha de Jeová até hoje, orem por ela. E quando ela se converteu, ela me levava, né, para as reuniões, e a gente morava no interior na época, e a gente andava, cara, minha mãe me arrastava, eu e minha irmã, não sei quantos quilômetros, eram uns 2 Aquela quilômetros. empolgação, né? Nossa, cara, eu lembro que um menino, criança, eu odiava, assim, eu corria, me escondia debaixo da cama e fazia choro porque eu não queria ir. Desde pequeno eu nunca consegui gostar, nunca consegui me identificar ali. Mas criança não tem querer, né? Faz o que os pais mandam. Então minha mãe me levava para as reuniões e tudo. E ela tentava me discipular, porque os testemunhos de Jeová têm uns estudos, né? Que eles fazem. Tipo um discipulado. Alguém vai na sua casa e tenta lhe ensinar ali as coisas sobre a religião. E tinha esses rapazes que vinham e eu era o pesadelo deles, porque eles vinham e eu acabava de acordar, era 11 horas da manhã, e eu vinha com a má vontade, com a cara de bicho, e não queria estudar aquilo. Aí você tinha que ou decorar os livros lá, a ordem, né? Dos 66 livros, dizer em ordem o nome de todos eles, enfim, tinha umas atividades que eu nunca fazia, e aí eu mudava constantemente de discipulador, porque eu não acho nem a palavra essa que eles usam, não lembro qual é a palavra agora. Enfim, mas teve vários, até que quando chegou ali por volta dos 14 para 15 anos, assim, eu, né, engrossei o caldo, assim, não vou mais não, quero mais ir não, assim. Foi um atrito no começo, mas eu deixei de ir. Ela começou a aceitar que eu não queria ir, começou a respeitar e tudo. E aí, nesse meio tempo, meus amigos mais próximos, que são, para mim, assim, irmãos, né, eu fui padrinho do casamento deles, são pessoas que a gente tem 30 anos de amizade aí. Então são pessoas que têm uma significância muito, muito profunda para mim. E eles se converteram, um se converteu, aí foi levando o outro, que foi levando o outro, eu fui o último da turma, nós somos em 4. Infelizmente... Até hoje vocês têm contato, até hoje tem contato. Um está em Curitiba, os outros 2 moram aqui, e um deles, infelizmente, se afastou, né? Mas que Deus traga aí de volta. É uma questão, assim, que eu acho que é uma luz no fim do túnel, né? Hoje tu já participou de missões, né? Já serviu ao Senhor em outros países, mais de um país. E é uma luz do fim do túnel porque se você vê um adolescente hoje, né? Que você tá falando e ele tá ali de saco cheio porque você tá falando, né? Há esperança, né? Porque pessoas que já foram assim, né? Hoje servem ao Senhor de uma forma séria, né? Eu tava... Esse fim de semana conversando com minha esposa, e a gente está cuidando dos adolescentes, e uma delas falou para ela assim, agora eu estou tendo prazer de ir para a igreja. Né? É muito bom você entender que se conecta. Né? Talvez não fosse nem tanto a tua indisposição de aprender, mas muitas vezes porque a gente traz algo muito engessado, e às vezes a gente vem com muita sede de falar, e pouca sede de escutar. Fórmula, né? É uma fórmula. E cada pessoa é uma pessoa, assim. Cada pessoa tem um relacionamento com Deus. E Deus se relaciona com ela de forma diferente. Então, a gente não pode usar fórmula para tentar colocar todo mundo dentro do mesmo padrãozinho. Eu vou fazer isso porque funcionou dessa forma. Jesus era craque em não usar fórmula, exatamente. Né? Pelo contrário, ele é profissional em quebrar todos os paradigmas. Mas tu tocou num ponto importante, porque quando eu lembro... eu tenho algumas memórias, assim, muito vívidas, né? Desse momento que eu ainda frequentava os testemunhos de Jeová, eu me lembro orando, cara, a Deus, assim, que eu odiava Deus, porque Deus iria destruir o meu pai, ia destruir os meus melhores amigos se eu não fizesse a vontade dele, entendeu? Então eu tinha essa barreira com Deus, porque eu fazia essa oração, Deus, como é que eu posso te servir e te amar, sendo que você vai destruir as pessoas que eu amo? Porque essa é uma das mensagens pregada pelos testemunhos de Jeová, assim. Eles trazem muito você através do medo, através de você, assim, se você não servir a Deus, você vai ser destruído. E é muito na base das obras. Então, você tem que fazer para ganhar, né? O testemunho de Jeová, eles trabalham na base das horas, tanto que eles contam as horas que eles trabalham, literalmente, que eles servem, o que eles fazem lá, as coisas que eles fazem. E isso para mim era muito difícil, eu tinha muito essa resistência com Deus. E aí, como eu te falei, né? Os meus amigos foram se convertendo,
um atrás do outro, e todos eram muito fã de Oficina G3, aí os fãs de Oficina G3 aí, Catedral na época, nossa, Apocalipse 16, eu curtia muito, então eu comecei a escutar essas bandas, eles começaram a me apresentar, e eu escutando, era no começo do MP3, eu tô entregando a minha idade, né, aí, o CD e tudo, e eu era muito fã da Oficina G3, Apocalipse 16 e Catedral, eram as que eu escutava bastante, e eu ia pra escola escutando, no MP3zinho, só que eu não entendia, cara, é muito louco, porque eu escutava a música, achava massa, Espelhos Mágicos ainda é hoje uma das minhas preferidas, e eu ia escutando, mas sabe quando você escuta, mas aquilo não, tá, é massa a melodia, a letra é massa, mas não tinha o peso que ela tem hoje, ou o significado que ela tem hoje. Tu viu que o Morada regravou o Foi? Espelhos Mágicos? Não vi. Recentemente. Deve ter ficado massa. E aí, eu cheguei aí pra vários shows, mesmo sem ser cristão ainda, né? Tava nesse período de tinha saído do Testemunho de Jeová, não queria papo com Deus, e adolescente, tentando me encontrar no mundo, tentar fazer sentido das coisas. E aí eu me lembro que com 17 para 18 anos, eu fui para um show da Oficina G3, né? E foi massa o show, curti o show, foi muito legal. E no outro dia, era um domingo, os meus amigos, cara, vai ter um congresso de jovens, na época, na igreja lá, assim, domingo é o encerramento, vamos. Eu peguei, beleza, fui, né? Meio que assim, pelo convite, tava empolgado ainda por causa do show, achei que ia ser a mesma coisa do show. Doce ilusão, nunca foi. Aí fui pro culto, e eu me lembro que teve o culto, eu não me lembro muito bem da palavra, isso já faz bastante tempo. Era sobre vida. E eu me lembro que o pastor que estava pregando, na época era presbítero, fez o apelo e ele disse se você queria receber vida, né? E eu me lembro sentado na cadeira aqui, ó, tenso, segurando nos braços da cadeira, sem entender porquê, e aquela voz assim, levanta a mão. E eu disse assim, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? E eu tremendo na cadeira e segurando os braços da cadeira. Quando eu me dei por mim, eu tava com o braço levantado. Né? Tipo, e assim, meus amigos olharam pro lado assim, assustado, porque eles também não esperavam que eu fosse me converter. Aí eles começaram a vibrar, e eu fui lá pra frente, aquele negócio. E aí, essa foi minha conversão. Mas o que mais me marcou foi voltar pra casa, porque eu tinha que contar pros meus pais, especialmente pra minha mãe, que é testemunho de Jeová. Meu pai não quer muito papo com religião. E aí eu me lembro, eu cheguei em casa, eles sentados no sofá, e aí gente, eu tenho uma coisa pra dizer importante. Aí todo mundo assistindo Fantástico. Eu virei crente. Minha mãe olhou assim com ela regalada. Você virou crente? Que negócio é esse? Tá ficando doido. E assim, foi tenso, cara. Os primeiros anos, assim, a gente tinha muito atrito. E eu me lembro que, assim, Deus colocou no meu coração uma fome e um desejo muito grande de estudar a palavra e de entender. Né? Então eu passava a noite orando e lendo a palavra, e lendo a Bíblia e tudo. E tentando entender, tá, agora eu vou tentar entender como é que isso funciona, a Bíblia de verdade. E aí eu comecei a estudar qual é essa diferença entre Testemunho de Jeová e o cristianismo. E eu comecei a estudar e eu confrontava muito a minha mãe. Então a gente tinha muito atrito nesse sentido. Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento, não existe rancor nem mágoa de nada do tipo. Mas a gente discordava muito. E Deus falou comigo assim, Alexandre, não é pela força do seu braço, não é a força dos seus argumentos, é oração, assim, é você orar. E é hoje o que eu procuro fazer, assim, hoje graças a Deus a gente tem bem menos atritos, raramente a gente debate sobre isso, alguma coisa, eu tento respeitar ao máximo e orar, assim, cara, para que realmente Deus abra os olhos, porque é só Deus, velho, é só o Espírito Santo para abrir, assim, a conversão é um ato de Deus, assim, sobrenatural, que é difícil você entender ali, porque eu levantei a mão e aquele momento, pra mim, assim, mudou, mesmo que eu não soubesse na época que eu tava fazendo, porque é muito isso, né, eu não nasci num lar cristão, a gente vai ali meio meio quase que carregado pelo Espírito Santo mesmo, pra mim, pelo menos, foi assim. Entende depois, você vai no processo de conhecer Jesus, de relacionamento, né, é como se Deus tivesse, assim, ele muda o seu coração, ele traz algo pro seu coração que como se tudo ao seu redor agora começasse a fazer sentido. O mundo ao seu redor faz sentido, pelo menos pra mim foi isso. As coisas, e ainda adolescente, com 17, 18 anos ali, ainda tentando entender o que eu ia fazer da minha vida, o que eu queria ser e tudo, mas aquilo fazia sentido pra mim. Acho que para mim essa era a maior coisa, assim. Não, as coisas Deus faz sentido agora. Por mais que eu não entendesse, por mais que eu não soubesse muito dele, e por mais que o meu entendimento fosse ainda muito de um lar de Testemunho de Jeová, de ter crescido com esse background,
agora fazia sentido. E aí começar a descobrir a graça de Deus e começar a trabalhar essa questão de assim, não é pela minha força, não é pelo muito fazer, mas é por acreditar em Jesus, é pelo sangue dele, é pela graça, favor imerecido. Então, para mim, e eu falo isso com todo o coração aberto, ainda é, às vezes, uma luta, porque é muito fácil você querer agradar a Deus pelas suas obras. É muito fácil você querer colocar a sua identidade, ou colocar a sua fé em cima daquilo que você faz. Né? E como você bem falou, eu tive a oportunidade de servir em missões por muitos anos. Né? E a gente faz muita coisa. A vida em missões é a 300 por hora. Assim. Você vive muita coisa num período, às vezes, muito curto da vida. E é muito fácil você confundir as coisas e começar a trabalhar para Deus, ao invés de trabalhar com Deus. E existe essa diferença. Deus quer estar muito mais interessado em que a gente faça coisas com Ele do que a gente faça coisas para Ele. E para mim ainda é assim, uma coisa que eu tenho que me policiar de não deixar que o muito fazer, de ativismo, seja a base do meu cristianismo, mas que é o relacionamento com Ele, né? E de querer estar com Ele, de querer conhecer, de conhecer o caráter dele. E não necessariamente estar envolvido em milhões de ministérios ou de fazer milhões de coisas. E assim... E essa tem sido a boa parte da minha jornada, sabe? Em tentar, ao máximo, viver a graça de Deus. Porque é muito difícil, muitas vezes. Porque, como eu falei, é muito confortável, te dá uma sensação de segurança, né? Mas, ao mesmo tempo, é no seu orgulho. Porque diz, olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo. Olha o tanto que eu faço, assim. Olha o tanto que eu sirvo aqui. Olha quantos ministérios eu trabalho. Cara, Deus, como Isaías fala, nossas obras são como trapo de imundícias para Deus, assim, ele está muito mais interessado no nosso coração, em quem nós somos, em quem a gente deve ser nele, em transformar nosso caráter, em nos tornarmos a imagem e semelhança dele, do que necessariamente em estarmos fazendo milhões de coisas para ele, sabe? E é uma luta, porque a gente quer estar constantemente buscando a nossa validação ou a nossa identidade no muito fazer. Entendeu? Porque é fácil, é um terreno mais fácil de você navegar. E é isso que é muito o testemunho de Jeová. Por isso que eles vão em casa, por isso que eles ligam agora pro povo. Não sei se tu já recebeu a ligação deles. Pois fica preparado, porque eles ligam. Mas eu tenho um bloqueio de todos os telefones que não estão na minha agenda, entendeu? Podem ter tentado ligar, mas não conseguiram falar comigo, não. Aí uma pergunta que eu tinha, assim, quanto tempo demorou entre a conversão dos teus amigos e a tua conversão, mais ou menos? Cara, foi em torno de uns 2 anos, porque logo quando eu saí do Testemunho de Jeová, assim, né, bati o filme, eu não vou mais não, e, né, bati o pé, eles começaram a se converter. Então, um se converteu, e aí pouco tempo depois, mais um se converteu, um ano depois o outro se converteu, então mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos, porque já faz um tempinho. Isso foi, cara, eu me converti em 2001. Eu lembro muito bem do ano, porque foi o ano que o Lula ganhou as eleições. Pra você ver, né? Que mundo dá voltas. Hoje aí temos possivelmente o Lula concorrendo de novo, mas voltando. Então eu lembro que foi mais ou menos isso, 2 anos, mais ou menos por aí. Se eu não tô errado as contas. Mais tempo, cara. Hoje eu tenho mais tempo. Eu acho que o tempo que eu tenho de vida hoje é quase o mesmo tempo que eu tenho de convertido. Foi 2001, vou fazer as contas aí, não sou bom de conta, mas é quase isso aí. Mais ou menos 50 por 50, 50% né? aí. Uma coisa que eu acho interessante é porque as pessoas muitas vezes querem tratar o cristianismo como linha de produção, né? Então, a gente percebe que o cristianismo, que é aquele trabalho artesanal de um a um, de amizade e de discipulado, mesmo que você não tenha uma hora marcada, mas aquele discipulado que te mostra uma música, que fala algo sobre o evangelho numa conversa trivial, de relacionamento, de amizade, que dali surge oportunidades de falar do amor de Deus de uma forma espontânea e não premeditada, ela acaba gerando um tipo de engajamento maior. Eu comparo com, por exemplo, a estratégia de Jesus é muito clara. Ele não veio focar na multidão, embora ele teve compaixão da multidão, ele falou para a multidão, mas ele veio focar em 12. E dos 12 ainda dos 12 tinha 3, dos 3 tinha um, né, que era o discípulo amado, João. E essa questão do relacionamento é muito forte. Eu lembro na faculdade de um americano que veio, em vez de ele focar nos eventos e focar na universidade, ele nem ia na universidade, para falar a verdade. Ele ia ao encontro dos líderes.
e ele fez um trabalho de discipulado durante um ano. E aquele ano foi marcante, porque os eventos passam, mas quando você investe em pessoas, mesmo que seja um número pequeno, 12, se aqueles 12 investem em mais 3, 4, aquilo ali vai gerando uma multiplicação muito grande, né? Eu tinha visto faz tempo isso, então não vou lembrar a referência nem nada, que a maioria dos cristãos que se converteram, eles se converteram através do relacionamento, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelo irmão, seja pelo amigo, primo, enfim. Pouca gente, né, e como é o nome? São as exceções, se converteram talvez por uma pregação no YouTube, ou se converteram por um panfleto, não sei nem se o povo entrega panfleto hoje ainda. Entrega mais menos. Panfleto, né? Aí, ou de uma forma sobrenatural, um encontro com Deus pessoalmente. Eu diria aí que mais de 90% dos cristãos, se você for ouvir o testemunho deles, vieram através do relacionamento, porque o cristianismo é uma religião relacional. A base do cristianismo é o relacionamento, né? E o nosso pastor Saulo, ele fala muito isso, que o reino de Deus é um reino de amigos, né? E eu gosto muito dessa frase, porque é isso, né? Jesus diz que ele veio para ser o nosso amigo, né? Não chamo mais de servos, mas de amigos. E o reino de Deus é isso. Então, assim, é relacionamento. Se você não entende isso, cara, você não entendeu a essência do cristianismo, né? E às vezes as pessoas têm muito essa luta, até mesmo com a igreja e instituição, porque eles confundem igreja e instituição com o relacionamento da comunidade. E às vezes você tem mais um e menos o outro, e às vezes acaba gerando... Hoje, principalmente, a gente tem, com certeza, amigos que lutam com isso, de tipo assim, como é que a igreja hoje, instituição, onde a gente vai pro culto, e ao mesmo tempo eu vivo um relacionamento com a minha comunidade. Como é que a gente desenvolve isso? Porque você não consegue desenvolver relacionamento 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, seja lá quanto tempo. Você desenvolve relacionamento indo tomar café, indo conversar, indo ajudar o irmão a se mudar, né? E assim vai. E aí, e pra ti, assim, como é que tu vê essa questão da tua conversão e desse relacionamento? Foi com relacionamento também? Foi sobrenatural? Como é que tu se converteu? Rapaz, a minha conversão é o seguinte. Na verdade, o meu avô, ele é presbítero da Assembleia de Deus, Alencarina, Templo Central, né? E a minha mãe sempre teve uma relação muito difícil com meu avô, porque meu avô era muito duro, rigoroso e não tinha bons tratos, digamos assim, né? Quando a minha mãe disse que conheceu meu pai, eu conheci... E um fato engraçado da minha família é que o meu pai é mais velho que o meu avô. Faça as contas aí. Se vira nessa matemática aí. Se vira aí, né? E minha mãe tinha dito que tinha conhecido um viúvo, uma pessoa muito legal. Meu avô só olhou para ela e disse, vá para o seu quarto orar, que você precisa mais se encontrar com Deus do que outra coisa, né? E minha mãe não era convertida nessa época e se converteu depois que ela casou com meu pai, quando eu tinha mais ou menos 3 anos. Ela se converteu na Batista, né? Longe do meu avô, digamos assim, né? Já que o relacionamento com meu avô nessa época não era tão fácil. Inclusive, eu com 7 anos de idade, recebi um carão do pastor de púlpito. Ele falou assim, Leonardo, não converse na casa do Senhor, tenha reverência. Ainda falou meu nome. Eita! Meu Deus do céu. Fosse hoje, o povo ia sair da igreja, por isso. Ia sair da igreja, Minha mãe achou que foi bom, ela achou que devia ter dado carão mesmo. Eu era pequeno, 7 anos, né? E aí, não vou dizer o nome do pastor não, porque ele tem um canal grande no YouTube, né? Eita, você aí, vamos procurar quem é. As Batistas, né? Quem é. Mas é um pastor que eu tenho muito, muito respeito, um cara muito legal. E aí, foi o que aconteceu. Durante a minha adolescência, a minha mãe, eu acho que respondendo a tua pergunta sobre relacionamento, sem dúvida, o relacionamento com a minha mãe e o testemunho dela e a insistência dela de pregar o evangelho, de orar comigo, foi o grande diferencial na minha conversão, né? Minha mãe sempre falava do amor de Deus, me levava para a igreja, então eu nunca tive uma quebra de sequência de ir para a igreja, mas eu fazia na igreja. Eu era apático, ia, assistia, muitas vezes não entendia nada, e outras vezes, e fora, eu fazia o que dava na telha, digamos assim. Claro que o fato de ter a verdade sendo proclamada na minha casa me dava certos freios. Isso é óbvio. E eu me lembro que uma das pregações que mais me chamou a atenção quando eu era
ainda não tinha me convertido, foi uma pregação que falava sobre os frutos, a parábola do semeador, e que dava 30, 60 e 100. E eu saí da igreja me perguntando se teria como eu dar, em vez de 30, que era muito, dar 2 ou 3. Para ganhar com Deus. Será que se eu desse 2 ou 3, dá para você ter o ticket, né, para entrar no céu, sem necessariamente precisar dar 30, porque 30 é muito, né, e tal. E aí eu lembro que eu fiquei pensando sobre isso, até que em 1998, a minha mãe me inscreve num acampamento. Um acampamento chamado MCB, que é Ministério com a Bíblia. E esse acampamento acontecia em Recife, ali pela região de Jaboatão dos Guararapes, alguma coisa assim. E aí saía um ônibus daqui de Fortaleza para lá, para esse acampamento. E eu lembro que na época a minha irmã tinha várias amigas, né, que eram gatinhas e tal. E aí eu pensei, rapaz, vai fulano, vai cicrano. E eu comecei a fazer a conta e disse assim, não é tão ruim assim, eu não queria ir, mas dado a circunstância que eu já estava inscrito... Vou tirar o melhor dessa situação. Já tinha pago 50% e tal, e eu tinha que ir, então eu vou tentar tirar o melhor dessa situação. Então eu fui para o acampamento pensando nessa questão de arrumar uma namorada, ou de ficar com alguém lá e tal. Os jovens chamam hoje de contatinho. Contatinho, eu tô por fora aí do... Mas aí o fato é que eu na época... Eu tava óculos escuro, cara de mal, e eu nunca fui um cara... Eu sempre fui um coração muito mole, assim, camisa do Bob Marley, né? Ou então de banda de rock, né? Totalmente diferente, calças de skatista, andava de skate na época, e tocava numa banda do colégio, e eu chego no acampamento. E uma das primeiras coisas que começou a acontecer de forma muito natural, não foi premeditado, porque já era algo que estava no meu coração, mas que não era uma pergunta frequente. E eu ouvi dizer que esse é o grande problema dos cristãos, que é Gênesis 1:1. No início, Deus criou os céus e a terra. Se você acredita nisso, todo o resto da escritura é fácil de acreditar. Porque se ele é dono dessa realidade, né, do Matrix, digamos assim, todo o resto é tranquilo. Mas aí eu estava com essa pergunta na cabeça. Por quê? Porque nessa época... Eu estava me envolvendo com o pessoal do colégio, como eu falei, já estava começando a fumar, já tinha tido as minhas primeiras experiências com drogas mais leves, cigarro, bebida alcoólica, maconha, e eu estava cada vez mais engajado com a turma do colégio e começando a baixar as minhas guardas para esse tipo de coisa que eu tinha sido ensinado toda a minha vida para não fazer. Fazendo concessões, né? Fazendo concessões dos valores que você aprendeu. Foi exatamente o que eu falei domingo agora para os adolescentes. Você troca a sua identidade por aceitação. E isso é desastroso, trocar a sua identidade por aceitação. Era o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a fazer essa pergunta, será que Deus existe? Porque tem duas possibilidades. Se Deus existir, eu não estou bem na fita, e eu vou prestar contas para ele e eu não estou fazendo exatamente aquilo que eu sei que é para fazer na cosmovisão cristã. Não sabia nem que tinha esse nome, né? Mas pensando naquilo que Cristo ensinou, eu não estava de acordo com isso. Mas se Deus não existir, a minha mãe está sendo enganada. E eu preciso alertar minha mãe que Deus não existe, ou se ele existir, eu preciso me adequar à realidade. E esse era o dilema que estava passando dentro da minha cabeça, eu não falei com absolutamente ninguém, isso estava crescendo dentro de mim. Por conta disso, e das coisas que eu estava passando no mundo exterior, eu resolvi procurar ajuda com o meu líder de quarto. Sendo que o meu líder de quarto, como muitas vezes acontece no mundo cristão, ele estava sempre ocupado para ir para uma reunião. Então ele, rapaz, eu vou para uma reunião agora, e eu até brinco dizendo assim, talvez a reunião fosse para tratar como você pode impactar os seus liderados, né? Como trabalhar com seus liderados. Como discipular. Como impactar e discipular. E aí ele disse, cara, eu não posso agora porque eu tenho que ir para uma reunião. Depois a gente conversa. E aí eu tentei isso uma vez na segunda. A gente chegou no domingo, aí na segunda eu falei isso, né? Tentei conversar com ele, ele disse que estava indo para uma reunião. Eu tentei de novo na segunda-feira, ele estava indo para outro compromisso, não dava para conversar comigo naquele momento, e isso foi crescendo dentro de mim. Na terça-feira de manhã, eu assisti, né, uma das pregações mais impactantes da minha vida e, ao mesmo tempo, uma das pregações mais rápidas da minha vida. Porque
claramente, 90% do acampamento, eu estava ali no em cima do muro ainda, né? Não estava nem me dedicando a Deus, porque não era cristão, mas estava ali me questionando coisas dentro de mim, isso estava crescendo sem eu nem perceber. Da mesma forma que tu levantou a mão sem perceber, esse sentimento estava crescendo de mim, de eu me questionar a existência de Deus. E a grande pergunta era, como é que Deus vai se revelar para mim? Porque se ele existe, vai aparecer o quê? É um anjo? Alguém vai chegar e falar alguma coisa? Ou eu vou ver uma alma? Não sabia como ele poderia se revelar para mim. Não fechava, não batia a conta. E aí, esse pastor chegou na igreja, lá numa capelazinha que tinha no acampamento, muito legal lá o local, tipo uma serra. E ele entrou e falou assim, hoje eu não vou pregar, porque se eu pregar, eu estarei dando pérolas a porcos. Então, já que vocês estão interessados em jogar futebol, já que vocês estão interessados em vôlei, em brincadeira, vocês vão ficar com mais tempo livre agora de manhã para fazer aquilo que vocês querem. Mas eu não vou jogar pérolas a porcos. Então, por isso, eu encerro a minha pregação aqui e fiquem livres para fazer o que vocês quiserem. E aí ele sai. Ele só falou isso? Ele Só falou isso. Não leu nem um versículo? Não, eu acho que eu não sei se ele leu o versículo, eu sei que ele citou o versículo de pérolas a porcos, e aí saiu, e a pregação demorou 2 minutos ou 3 no máximo. E aí o clima pesou, né? Todo mundo foi jogar bola culpado. E eu achei engraçado, assim, porque eu não me senti culpado, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu pensei, caramba, tá aí que um pregador que tem coragem de dizer aquilo que realmente ele veio para dizer, né? Sei lá, eu fiquei pensando nisso. E aí eu tentei falar uma terceira vez com o meu líder de quarto, também não deu certo, porque tinha alguma outra coisa acontecendo. E o fato que chegou o culto à noite. E aí, no culto à noite, tava ali no momento do louvor, e lá na capela era aqueles bancos de madeira, contínuo, né? Sei não qual tem intervalo, não tem espaço entre os bancos. Típico de igreja mais tradicional. Só tem no meio, assim, no meio, e o resto era um banco do lado do outro, né? Então você vinha ou pelas laterais da igreja ou pelo meio. E aí, se você quiser sentar mais ou menos no meio do banco, você tinha que passar no meio das pessoas até sentar no seu local. E aí, eu não sei porquê. Devia ser assim na igreja, né? Pra evitar ouvir tanto no banheiro. Exatamente, para ter muita dificuldade, né? E aí, eu não sei porquê, eu comecei a orar. Agora, por que eu comecei a orar, eu não sei te explicar por que eu estava orando. O fato que eu estava orando, eu não sei exatamente o que eu estava orando, mas um cara veio e cutucou aqui no meu ombro, porque eu estava com a cabeça pro banco da frente, assim, como se tivesse, né, escorado aqui a mão, né, e apoiado e olhando para baixo, assim. E aí o fato que esse cara me cutucou, eu olhei assim para cima e ele, quero passar, né? Fez assim com a mão assim, ó, quero passar. E aí ele passou, e aí o que veio na minha cabeça foi assim, que cara idiota. Entrou na carne na hora. Poucos segundos antes da minha conversão eu pensei isso, que cara idiota. Eu tô fazendo uma das coisas mais importantes que existe na vida, e eu sei lá por que eu tava pensando isso, entendeu? Por que eu tava achando que a oração era importante se eu nunca tinha gastado tempo orando na minha vida? E aí, eu pensando, o cara me atrapalha nos momentos mais importantes da vida, que é você estar falando com Deus, e o cara atrapalha porque quer passar e sentar no banco. Podia ter esperado, não, sei lá, eu fiquei pensando isso. Cara, na mesma hora, eu comecei a sentir uma presença indescritível. Eu comecei a sentir uma presença que na minha cabeça era impossível disso acontecer, e eu comecei a discernir naquele momento, na minha ingenuidade de 17 anos, ignorância ali naquele momento, eu discerni e entendi que Deus estava se revelando para mim ali, naquela forma, de uma forma que claramente eu saberia que era Deus. E eu comecei a sentir uma vontade muito grande de chorar. E eu ainda sou muito chorão, e eu me emociono muito, assim. Hoje, no momento de louvor, é mais difícil me emocionar, porque meus filhos perturbam tanto na hora do louvor que eu tô ali entre o mundo real e o mundo espiritual, e tá difícil ir pro mundo espiritual, porque os meninos me chamam pro mundo real, né? Mas eu sempre fui muito quebrantado, assim, em sentir a presença de Deus e tal. E aí o fato foi que eu não queria, eu comecei a lutar
Foi uma luta ali, não foi Jacó com o anjo, não, que durou a noite toda, mas eu fiquei lutando contra as minhas emoções, que aquela presença era muito forte, e eu queria chorar, e eu pensei, se eu chorar vai ser vacilo da minha parte, porque a menina que eu tô afim tá aqui atrás. E vai queimar o filme, vai queimar meu filme, entendeu? Então, como assim, né? Um cara chorando. Ainda mais com aquela blusa assim do Metallica, né? Do Metallica, né? Do Bob Marley e tal, né? Óculos escuros à noite, né? Andava com a corrente aqui. Corrente. E aí o fato foi que demorou ali alguns, não sei, 1 minuto ou alguns segundos e tal. E aí eu caí no choro. Porque a presença era muito forte e era crescente. E aí, eu acho que o líder do meu quarto, associando, que eu já tinha pedido para falar 3 vezes com ele, e chegando, vou repetir de novo porque deu uma cuspida aí, né? E o líder do meu quarto, né, associando o choro com o fato de eu ter ido falar com ele 3 vezes, percebeu ali, né, porque eu estava bem alterado, digamos assim, e me convidou para sair do templo ali, né, que era tipo uma capelinha pequena, para ir para fora conversar comigo. Sendo, cara, que eu sou... Você devia ter dito pra ele assim, não, eu tô ocupado, tem uma reunião. Eu tenho uma reunião agora, eu quero falar contigo não, né? E aí o fato foi que eu sou um cara muito discreto. Eu sou brincalhão com quem eu conheço, eu tô num ambiente de amigos, eu faço uma brincadeira e tal, mas eu não sou aquele cara que no meio de, sei lá, de várias pessoas, vou fazer um estardalhaço ou uma brincadeira alta para chamar a atenção. Tem esses caras na igreja, né, que são brincalhões e tal, mas não é o meu caso. E aí, quando eu saí do templo e fui para fora, cara, eu comecei a gritar, né, um som, assim, falar alto, né, dizendo assim, cara, Deus existe, e comecei a gritar, e porque eu tava, cara, não dava, eu tava tipo no overdose ali da presença de Deus se manifestando e as minhas emoções sendo inundadas com a presença de Deus e eu discernindo que Deus estava falando comigo e se revelando para mim. E eu fiquei ali, sei lá quanto tempo, não sei se foi uns 5 minutos ou menos ou mais, eu não tenho essa noção de tempo. O fato foi que eu fui acalmando, mas a presença ainda muito forte e aí eu comecei a falar com um cara lá, dizendo, eu tô passando por isso, mas nem eram problemas gigantescos, assim. O problema era não saber se Deus existia ou não, e naquele momento eu sabia que Deus existia. E aí eu entrei no templo de novo, não fiquei mais sentado com a galera, fiquei tipo na lateral do púlpito, encostado na parede, junto com outros líderes lá, e fiquei do lado do meu líder lá na parede, assistindo a palavra, mas eu também não tenho a menor ideia do que ele estava pregando, porque eu estava, tipo assim, meu Deus. Estava em outro plano. Meu Deus, o Senhor existe, né? E o Senhor falou comigo hoje e tal. E aí, ele fez o apelo. Quando ele fez o apelo, cara, eu só fiz fechar meus olhos e corri, porque eu já sabia que Deus já tinha entrado dentro de mim, entendeu? Eu aceitei Jesus antes do apelo, obviamente. Não foi o apelo que me fez aceitar Jesus, né? Mas o Espírito Santo já morava dentro de mim, eu já tinha certeza disso, sem ter nem verbalizado. Porque a porta do meu coração estava aberta, e ele entrou, né? E já tinha tomado consciência. Tinha tomado consciência. E eu fui pra frente. Tava só oficializando ali pro povo. Tava só oficializando para o pessoal saber, entendeu? E aí o pessoal veio falar comigo, a minha irmã veio falar comigo e tal, abraçando. E, cara, mudou. Absolutamente tudo mudou. A menina que eu tava afim, eu continuei afim dela, mas com um significado completamente diferente, né? E nem foi pra frente. E Deus foi transformando a minha vida. E a volta, é uma viagem de 12 horas mais ou menos de ônibus, né? E eu pensando, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Quando chegar lá, e será que eu vou ter força para dizer que não quero isso, não quero aquilo, eu não quero mais trocar aquilo que Deus me deu por aceitação ou, sei lá, por qualquer oferta de coisas que violem a lei de Deus ou que Deus quer de mim, espera de mim. E aí, quando eu cheguei no colégio, cara, foi muito fácil, porque eu estava muito cheio e aquilo foi transbordando. E eu lembro que a gente estava numa reunião de amigos, né? Acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas foi uma coisa assim bem besta, mas que me marcou muito. E aí cada um foi falando sobre o que é que achava que era
sei lá, coisas sobrenaturais, como é que a vida surgiu e tal. E aí um cara falou, não, eu acho que foram os ETs que vieram, implantaram isso, todo mundo, cara, que legal, não sei o quê. E aí eu falei, não, eu acho que foi Deus, o Deus da Bíblia e tal. Quando eu falei isso, a galera se fechou. Engraçado, né? A galera acredita em ET. Porque você pode acreditar em qualquer coisa que é cool, que é legal, entendeu? Mas o cristianismo, que é uma coisa que está, digamos assim, amplamente divulgado, dividiu a história, é o livro mais impresso do mundo, mas a galera não dá, acha que é retrógrado, né? Não só mais impresso, mas é o mais combatido, o mais combatido, testado. mais lido, o que mais transformou vidas, né? Tudo, né? O que mais passou pelo teste, tipo assim, isso aqui é de verdade, isso aqui é real, entendeu? Assim, o número de, não apenas ataques, mas de estudos para provar se a Bíblia é verdadeira ou não, nenhum outro livro, é um livro nada muito passou ousado, né? A gente participou agora de um estudo de Daniel, né, do livro de Daniel, e eu estava comentando com a pessoa que deu o estudo, que é o Marco Antônio. Eu falei assim, Marco Antônio, eu não sei se tu sabe, mas a Babilônia, ela foi descoberta há um pouco mais de 100 anos atrás por um alemão, e eles vasculharam o rio inteiro, porque a Babilônia ficava à margem de um rio, que era o Eufrates, eu acho. E aí eles vasculharam o que seria o rio Eufrates, né, e não acharam nada de cidade. Vasculharam várias vezes e não acharam nada. E aí esse alemão teve a sacada de imaginar, mas será que o rio Eufrates, da última composição dele, era o mesmo trajeto da época? E aí ele achou a Babilônia há 100 anos atrás, 116 anos atrás, que era uma falácia, as pessoas acharam que era mentira da Bíblia e não era, né? Mas aí, voltando aqui para o testemunho, quando eu voltei, logo depois eu tenho um parente que é dono de bandas, né, de forró e dono de parque, de casa de show e tal. E eu gostava de ir para a fazenda dele, porque lá tem pesca e pague, eu gostava de pescar e tal. E aí eu ia para pescar e eu fui para um show, um show lá de forró. Eu nem gosto de forró, na verdade, mas eu fui para um show e eu ficava no palco, atrás da banda, porque eu sempre gostei de música e eu ficava vendo os caras tocando, o tecladista, a bateria, né, o baixo. Até que entrou um artista lá que o segurança dela não deixou ficar no palco. Ele disse assim, todo mundo que não é da banda ou que não é do staff oficial sai do palco, porque vai entrar a cantora X lá. Eu não vou dizer o nome da cantora, pra não mostrar a minha idade, né? O pessoal não vai nem conhecer, eu acho. Mas eu acho que tu conhece, é a Eliane, a rainha do forró, né? Eu não queria queimar meu filme, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí entrou ela e eu tive que sair. Quando eu saí do palco, eu desci e fui pra multidão lá, o pessoal que tava lá. E aí eu vi uma menina que eu já tinha ficado no passado e com 2 meses de convertido eu resolvi ficar com ela de novo. E aí comecei a ficar e tal, ficando com ela lá. E uns beijo vai, beijo vem. Chega 2 caras. Eu já te contei essa história? Não, né? Chegam 2 caras, bêbados. Um diz o seguinte, olhou pra mim e disse assim, apontou pra minha cara e disse, o que tu tá fazendo é errado. E aí o outro cara... Se Deus usou uma jumenta, não vai usar um bêbado, não é verdade? E o outro cara dizia, deixa o cara curtir, ele tá só na curtição. E aí o outro cara falou, o que tu tá fazendo é errado. E aí o outro começou a rir e os 2 saíram rindo e foram embora. Ele teve mais uma conversa, perguntando quem era o responsável, eu falei lá umas coisas, os caras saíram rindo. Na mesma hora, o Espírito Santo testificou dentro de mim que tinha levantado aqueles caras para falar o que era certo para mim, que não era certo o que eu estava fazendo. E aí eu olhei para a menina e ela começou a rir, achando que era uma conversa normal. Eu olhei para ela e falei o seguinte, o que eu estou sentindo, talvez tu nunca vá sentir na tua vida, mas eu tenho que ir embora. Aí ela, que é isso? Que besteira, ele estava só brincando, não sei o quê. Não, o que eu estou sentindo é muito sério, eu preciso ir embora. E aí eu saí da área do show e comecei a andar para dentro da fazenda, era mais ou menos 1,5 km, 1,2 km, assim, escuro, mas bem tranquilo de andar, um canto seguro, né, dentro de uma área privada. E aí fui para casa da fazenda, a casa principal, que era onde eu estava hospedado. E aí eu fiz uma oração para Deus, na rede, né,
Eu falei assim, Senhor, eu te prometo nunca mais ficar com ninguém. Na próxima vez que eu namorar, eu quero namorar alguém com intenção de casar, eu quero que seja algo sério, não ficar brincando disso, porque hoje eu entendi que isso não é o teu plano para mim. Tu tinha quanto tempo de tinha passado o lance do acampamento? 2 meses. 2 meses, mais ou menos. O mais legal da história é que, alguns anos depois, 4 ou 5 anos depois, a próxima vez que eu vi essa menina na vida, eu vi ela entregando a vida para Jesus no EJC, no Encontro de Jovens com Cristo. Aquela palavra que eu dei para ela, de que talvez tu nunca sinta isso na tua vida, o que eu estava querendo dizer é, talvez tu nunca vai sentir o Espírito Santo dentro de ti testificando alguma coisa. Mas na outra vez que eu encontrei ela, ela estava entregando a vida para Jesus. Então... Só, desculpa te interromper, mas tu foi falar com ela, tu perguntou se ela lembrava de ti? Lembrava de mim, eu falei lá e dei tipo um abraço lá e louvei a Deus e eu agradeci porque eu lembrava do que eu tinha falado. Só que naquele momento eu ia evangelizar a menina no meio de uma ficada, entendeu? É too much, né? Seria demais. Então, tu tava sendo evangelizado ali. Eu que tava sendo evangelizado por um bêbado, entendeu? Então, é incrível como Deus, ele usa o que é louco, uma situação louca, mas ele usa de uma forma que pra gente acaba sendo claro. E daquele dia, realmente, eu nunca mais fiquei com ninguém. Nunca mais tive um relacionamento desses rápidos, né? Para que você sem possa... compromisso, né? Sem compromisso. E aí, sim, tive alguns relacionamentos com intenção de algo mais sério e depois encontrei minha esposa. Estamos casados há mais de 13 anos, o que é uma bênção, 2 filhos e tal. Mas foi um marco também, porque além dessa divisão, né, da nova conversão, novo nascimento, melhor dizendo, né, e a mudança que foi da água para o vinho, e eu comecei, tanto é que nesse ano, com 17 anos, eu não passei no vestibular, porque os outros 6 meses eu fiquei lendo a Bíblia. Era só Bíblia, e esqueci de estudar, e aí eu passei no outro ano. Mas foi muito bom, porque Deus falou comigo de uma forma assim, tremenda, né? E foi muito claro, e depois deu orientações muito claras de como eu deveria prosseguir. Quanto tempo mais ou menos tu tem de convertido, assim? 23 anos. 20 bolinhas. Tu consegue... É engraçado, assim, pra quem tem muito tempo de crente, eu não sei tu, mas a gente tem marcos mesmo durante a nossa caminhada, que mudam a nossa visão de Deus, ou nos aprofundam no relacionamento com Ele, ou nos levam a um nível de conhecimento de quem Ele é, né? Esses marcos, tu consegue identificar esses marcos na tua caminhada? Você tem aí o momento da conversão, que é talvez um principal, aí você tem esse momento da menina, que talvez foi a primeira vez que o Espírito veio e te confrontou e te trouxe convicção do teu erro ali, do que tu estava fazendo. Mas eu tenho certeza que ao longo deve ter tido outros momentos de marcos, assim, onde é quase como se fosse aquele tapa na cara de Deus, pá, que muda a sua perspectiva, que abre os seus olhos para uma nova realidade, que realmente é uma revelação tão pessoal que aquilo muda a sua direção, muda quem você é, muda... Eu acho que tem marcos bons e marcos ruins, eu vou deixar para um outro dia compartilhar, né, mas tem marcos muito legais e marcos marcantes, né? Marcos marcantes. Marcos marcantes. E pode ser o nome do episódio, né? Marcos marcantes. Mas é engraçado porque essas coisas vão ensinando você a sua caminhada, né? Teve momentos na minha caminhada que foram muito, muito marcantes, muito importantes. Quando eu me converti, eu e os meus amigos, a gente tinha um grupo de oração e a gente orava veementemente, começou orando todo dia, depois foi diminuindo para 3 dias, depois foi 2 dias, até que parou. Mas a gente passou uns bons 2 anos por aí orando e se reunia na casa de um deles e orava, estudava a palavra de Deus. E isso, cara, para mim foi o alicerce, e eu digo isso assim, que me mantém firme até hoje, que me mantém na minha caminhada até hoje. Foi aquele momento inicial onde você tem aquela vontade de ler a Bíblia, e eu espero que essa vontade só aumente, né? Porque às vezes você, sendo honesto, você não tem fases da vida, tem momentos que você cala o Espírito Santo, que você dá prioridade às outras coisas, e aquela vontade, aquela fome, aquela sede, ela meio que fica de lado, né? E eu peço que, né, até para quem tá ouvindo a gente, que se você tá passando por essa fase, assim, ore, peça a Deus
fome de Deus, fome de ler a palavra, porque isso, principalmente em qualquer momento da sua fase, não só quando você está caminhando a sua fase cristã, mas é o principal que você vai fazer, o melhor investimento que você vai fazer na sua vida é de você ler a palavra de Deus com diligência, de você estudar, de você buscar conhecer o coração e o caráter de Deus através das escrituras, das orações, né? Se eu quero deixar alguma coisa aqui nesse episódio, é isso, assim, invista tempo no seu relacionamento com Jesus, porque é o melhor investimento que você vai fazer aqui na Terra. Porque como a gente falou e como eu falei bem no começo, essa vida aqui é só um parêntese na eternidade, né? A vida de verdade, o que está por vir é muito melhor, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. E complementando aí, só para finalizar, eu acredito que a gente não pode estar refém das nossas vontades e das nossas emoções, né? Nós não servimos às emoções nem à vontade, nós servimos a um Deus e existe uma balança, né, que muitas vezes pende para o lado daquilo que a gente consegue ver, sentir, cheirar, ouvir, né, que são os nossos 5 sentidos, mas por outro lado tem a verdade, e a verdade ela sempre é mais pesada e mais sólida e mais verdadeira, porque é a verdade, do que qualquer sentimento ou emoção que a gente sinta, né? Então, a gente tem que basear o nosso relacionamento com Deus na verdade, não naquilo que a gente está sentindo. Então, existem muitos pastores que muitas vezes vão pregar e vão proclamar a verdade, mesmo sem estar sentindo no coração, porque está passando por algum problema. Acho que 2 semanas atrás eu fui pregar numa igreja. A gente teve muitas batalhas com meu filho, e ele estava muito desregulado, ele é autista e tal. E se eu fosse pregar só porque os meus sentimentos, baseado nos meus sentimentos, eu pediria, não vai dar porque eu... Então, a mesma coisa é a questão das disciplinas, né? Às vezes a gente vai com a nossa decisão e depois as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? Então é isso, falamos aqui um bocado, não sei nem quanto tempo ficou no final. Dei as palavras finais, a gente vai, não sei se pede like, né? Também não sei, mas faz aí, compartilha com alguém, se você foi tocado, ou se você sentiu Deus falando com você, que isso continue, seja uma constância na sua vida. Se a gente faz o que faz aqui, se a gente está aqui, não é apenas pelo fato de a gente ser amigo e de ter a estrutura, mas porque a gente ama Deus e a gente quer falar o máximo dele possível para que as pessoas o conheçam, porque não tem nada melhor na vida do que conhecer a Deus e de viver um relacionamento com Ele. Então é para isso que esse podcast existe, é para isso que nós estamos aqui, para glorificar Ele, para falar dEle, porque é tudo para Ele e por Ele. Amém. Então, pessoal, é isso. Se você chegou até aqui, curte aí, deixa o like, compartilha. É um podcast novo ainda, mas a gente espera que cresça muito e que a gente possa alcançar muitas vidas através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Paz. Valeu. Valeu.